Boa noite! Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho como que você consegue se aposentar sem depender do governo. Uma das dúvidas cruéis, que a população brasileira se tem aí, mantém, geralmente é quando que eu aposento, sempre fica ali ano, passa ano após ano, fica pensando, não, faltam 30 anos para me aposentar, faltam tantos anos para me aposentar. E a gente vai tratar um pouquinho dessa live aqui, como que você consegue se aposentar sem ficar dependendo de governo, sem entra governo, sai governo, isso sempre muda e isso acaba ali assim, mudando as expectativas, Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, Então fica na live, fica até o final que você vai realmente saber ali passo a passo de como você consegue realmente tomar ali as rédeas da sua vida, da sua vida financeira e vai conseguir se aposentar de uma maneira mais tranquila, tá? Todo mundo aí, já vai entrando, já vou partir para o conteúdo, até a respeito das pessoas depois que quiserem ver gravado, eles vão ter ali, podem ver gravado e aí vai ficar mais fácil de não ficar tanta enrolação. Já vai para o conteúdo, tá? Então, assim, primeiro, antes de eu explicar como que você consegue se aposentar sem o governo, eu vou explicar um pouquinho como que funciona a previdência social, a previdência pública, que é algo que todo mundo conhece no geral, explicar um pouquinho desse problema que a gente tem hoje, que é essa previdência, que é se aposentar através do governo, Hoje a previdência, assim, e não vou entrar no mérito de reforma da previdência, se isso é ruim ou bom para você, eu vou mostrar que matematicamente isso assim, não é sustentável o nosso sistema hoje, que a previdência pública hoje ela é uma espécie de pirâmide, ela é uma pirâmide financeira. Quem está na base sustenta quem está no topo, Eu trouxe alguns dados aqui para você ver como que uma previdência pública não é sustentável, A previdência ela foi criada com a mentalidade de que quem está trabalhando vai sustentar ali a aposentadoria de quem já é mais velho, de quem já não tem mais idade para trabalhar. Só que isso há, não sei, 50, 100 anos atrás, poderia ser sustentável por quê? Porque a idade média das pessoas, elas viviam menos, a expectativa de vida era bem menor e existia muito mais pessoas trabalhando do que pessoas aposentadas. Então a população era mais nova, Passados os anos, o que a gente viu? A gente viu uma expectativa de vida maior, então, homens e mulheres aí vivem mais ou menos a média, de expectativa de vida superior a 10 anos, então, na década de 90, que era mais ou menos ali 70 anos, hoje já pulou para mais de 80. Então quer dizer que as pessoas vivem em média mais 10 anos do que antes. Então o que isso impacta? Impacta que a previdência ela vai ter que pagar no mínimo 10 anos a mais numa aposentadoria de alguém. Só que o pior ainda é que, o pior não, a situação da vida, é que a população ela vai envelhecendo, e antigamente, por exemplo, minha avó teve 12 filhos, provavelmente você conhece casos aí de pessoas que teve vários filhos. Hoje em dia, as pessoas, se tiverem 2 filhos, se elas têm 2 filhos, elas já acham muito. Então, a população nova vai diminuindo. E como a gente sabe que a previdência quem está trabalhando sustenta quem já está aposentado, quanto menos pessoas trabalhando, mais pesado fica sustentar quem tá aposentado. Então, não é sustentável a maneira que a gente faça da maneira que é a aposentadoria normal hoje, do governo. Então a gente sim tem que se preocupar realmente em fazer da nossa maneira, em não depender do governo. Então só pegar uns dados que eu anotei aqui, o número de aposentados no Brasil cresceu 19% em 7 anos e hoje chega a 30,7 milhões de aposentados. Isso é só de aposentados. E em 2020 a média anual de pessoas trabalhando, carteira assinada ali, passou para 30,6 milhões. Então, quer dizer, tem menos pessoas trabalhando de carteira assinada do que pessoas aposentadas. Então, não é sustentável, Você pode gostar ou não, gostando ou não
a reforma da Previdência ela é mais do que necessária, porque vai chegar lá num ponto que você vai ter o direito de aposentar, só que não vai ter o recurso, porque o recurso vem de quem tá trabalhando, né? E a expectativa é que vai existir menos pessoas trabalhando do que pessoas aposentadas. Então, a conta não fecha. Então, explicado tudo isso, né? Por que vocês têm que realmente fazer sua previdência privada? Né? Que aí é da maneira que vocês não vão depender do governo, não vão depender de terceiros. Porque justamente a previdência social ela não é sustentável. Então, você vai ter que ficar dependendo de pessoas que estejam trabalhando para te sustentar. E aí que entra esse conhecimento que, por mais difundido hoje, né, ainda existem muitas pessoas que não sabem, não conhecem a respeito da previdência privada, ou acham que não é para elas, que não funciona para todo mundo. Mas eu digo assim, com 100% de certeza que todo mundo deveria ter pelo menos uma previdência, né? Seja pensando em aposentar realmente, ou seja para tirar o dinheiro lá na frente, que eu vou explicar aqui também como que funciona. Ambas as opções vale muito a pena você conhecer e você investir em previdência privada, tá? Porque justamente a previdência privada, uma grande diferença é que você junta dinheiro para o seu futuro. Então você não vai estar pagando para outra pessoa usufruir. O recurso que você juntar durante sua vida vai voltar para você, tá? Então nossa, né, maneira aí da gente poder fazer se aposentar sem depender do governo é justamente aí fazer a previdência privada, tá? É esse instrumento que você vai poder se aposentar da maneira que você quiser, quando você quiser, né, com o valor que você quiser, tá? Então essa característica aí da previdência privada, o bom é que você não tem limite, né, de recebimento. Então se você quiser se aposentar com 20 mil reais de salário, você consegue. É claro que, né, proporcionalmente você vai ter que contribuir para isso, né? No mercado financeiro e na vida em si não existe, a gente chama, né, não existe almoço grátis. Então se a gente quiser aposentar com um valor maior, a gente tem que contribuir com um valor maior, né? Ou dar uma sorte aí, ou ter um conhecimento melhor também e conseguir um retorno mais atrativo, né, com o investimento, tá? Mas eu vou explicar aí o que é realmente a previdência privada, tá? A previdência privada ele é um fundo de investimento, como qualquer outro, né? Então você vai ter aí tanto aplicações mais conservadoras, mais moderadas e mais arrojadas, né? Quanto maior o grau de risco, maior é o retorno esperado. Então se você quer ter uma aposentadoria, né, que renda mais, um fundo que renda mais, você vai ter que correr mais risco. Só que correndo risco também, você tem o risco de perder dinheiro, né? A previdência em si ela não é tão segura, né, se você pegar o mais arrojado. Agora, se você ir para o mais conservador, você não vai ter tantos ganhos assim, mas pelo menos você não vai correr tanto risco, tá? E aí existem dois tipos de previdências privadas, né? É o que a gente chama de PGBL ou VGBL. E qual que é a diferença das duas? A diferença básica é que a PGBL, começa com P de pato, ela é feita para quem declara o imposto de renda completo, né? Para aquelas pessoas que fazem essa declaração mais completa, né? Elas só vale a pena para esse tipo de pessoa. Por quê? Porque ela te dá a possibilidade de você deduzir do seu imposto de renda pelo menos ali até 12% da sua renda tributada. Então, na prática, né, se você ali chega no ano, você tem 100 mil reais de renda tributada no ano, você consegue pegar 12 mil e colocar na previdência privada, que você vai ser tributado ali dos 88 mil, não dos 100 mil a mais. Então você consegue todo ano ir depositando 12 mil, 12 mil, 12 mil nessa previdência privada. Então vai ter uma redução do seu imposto de renda anual. Então só para isso, o PGBL é só para esse tipo de pessoa. Se você não declara o imposto de renda, né, o completo ali, a declaração, você tem que fazer o VGBL, porque senão não faz sentido, porque o PGBL, lá no final, né, quando você for resgatar ou pegar o benefício, ele vai ser tributado lá na frente de todo o seu recurso, tá? O imposto de renda ele vai ser tributado. Se, por exemplo, você juntou ali
200 mil, mas rendeu 100 mil, então ao total você teve 300 mil, vai ser tributado dos 300 mil. No VGBL, você não tem essa isenção, lá no final você vai ser tributado só o que rendeu. Então vamos pegar o mesmo exemplo, se você juntou 200 mil e rendeu mais 100 mil, e aí teve 300 mil total, lá no final se você for resgatar, o imposto de renda vai incidir só sobre os 100 mil, que foi o que rendeu, e não sobre os 300 mil. Então, por isso que não vale a pena você fazer um PGBL se você não declarar um imposto de renda completo ali no ano. Tá? Então, basicamente essa é a diferença. Então, no VGBL ali, a gente consegue juntar o dinheiro de uma forma mais... que não vai te dar tanto prejuízo assim lá no final. Beleza? Até que o pessoal que está acompanhando gerou alguma dúvida, algo está muito rápido, queria que vocês comentassem aí se estão conseguindo acompanhar. Eu vi o Thales entrou, a Cíntia também está aí, o Zé Lourenço. Quem tiver aí e quiser, né, estou falando rápido, não está entendendo, está bem confuso, é só me falar que a gente vai repetindo aqui, beleza? Se ninguém tem dúvida, vou continuar aqui, tá? Na Previdência, né, existe essa diferença de PGBL e VGBL, né? Eu já expliquei a diferença das duas. E o que faz agora, né, para você se aposentar? Quando você vai contratar uma previdência privada, aí você procura, e uma dica aí é mais pessoal, tá? Não procurem fazer previdências através de banco tradicional, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, porque já peguei vários casos, né, eu trabalho com eu trabalho com isso, né, com investimentos, assessoria de investimentos, e já peguei diversos casos de banco e nenhum deles é uma previdência muito boa, tá? Assim, são previdências péssimas, então não procurem bancos, procurem corretoras de investimentos, né, corretoras de valores, tá? O Alisson perguntou o que significa as siglas. A PGBL é Plano Gerador, tem que pegar aqui, vou ser bem sincero, de cabeça eu não lembro bem não, tá? Mas assim, cara, a sigla não vai te informar nada de útil, tá? Tá, vou entrar aqui. O VGBL é Vida Gerador de Benefícios Livres e o PGBL é Plano Gerador de Benefícios Livres, tá? Então, só para você ver que não faz muito sentido, né? Isso é só para confundir. Então, cara, começou com P é para quem declara o imposto de renda completo. Começou com V é para geral, né? Para população geral. Então, para quem está começando, né? Para a população em geral, cara, vai para o VGBL, que é muito melhor, assim, sem dor de cabeça, não vai te dar trabalho burocrático, né? E para você conseguir deduzir o PGBL, você tem que colocar isso na declaração de imposto de renda. Então, é mais uma informação aí, beleza? Então, só isso. O nome em si não vai significar muita coisa, não, tá? Continuando aqui, que eu falei, né? Aí, quando você for contratar isso numa corretora de valores, né? Uma previdência privada, eles vão te perguntar, vão fazer algumas perguntas a respeito de quanto você vai contribuir, por quanto tempo, quanto que você quer receber, porque a diferença, né, de uma previdência privada para a previdência social é que você escolhe, né, o quanto que você quer receber na aposentadoria e eles fazem o cálculo de quanto você tem que aportar por mês. Agora, se você preferir escolher, não, eu quero depositar R$100 por mês, que provavelmente, se eu não me engano, acho que é o mínimo que as corretoras oferecem de você fazer aporte, que é uns R$100, aí eles vão fazer um cálculo estimado de quanto que você vai ter lá no final do período. Tá? Então você pode escolher essas duas formas, ou quanto você quer receber, e aí você vai saber o tanto que você vai ter que contribuir por mês, ou você vai falar assim, não, eu vou dar R$100 por mês, e lá na frente você vai ter um valor estimado. Como eu falei, como é um fundo de investimento, ele pode performar 5% ao ano, como ele pode performar 15% ao ano.
Então esse valor estimado lá no final do seu período, cara, assim, não dá para saber exatamente, tá? Essa é uma estimativa que ele vai te dar ali de 8, 10% ao ano. Então ele vai te falar mais ou menos quanto que você vai ter no final do período, tá? E aí você faz a escolha. Também uma vantagem é que você pode fazer aportes esporádicos. Então se, né, você falou assim, não, eu quero contribuir com R$ 200 por mês. E aí lá em dezembro, né, em novembro, dezembro, você recebe o seu 13º e você quer contribuir mais. É só você gerar um boleto esporádico, né, um boleto avulso que você faz essa contribuição. E uma ótima maneira também de pessoas que falam, né, não tenho costume de juntar dinheiro, não consigo, né, fica criando essas desculpas. O bom da Previdência é que você pode escolher aí fazer diretamente, né, o débito na sua conta. Então se você colocar ali débito em conta, todo mês já vai ser descontado ali da sua conta a sua previdência. Então acaba que você nem vê saindo esse dinheiro e já vai juntando para você. Então é uma maneira ali compulsória de juntar dinheiro. Então fica mais fácil de você recolher esses investimentos, tá? Ou também através dos boletos, né? Se você colocar ali que vai contribuir todo mês, R$ 100, um exemplo, todo mês vai gerando um boleto e é como se você pagasse uma dívida, né? Um boleto ali, e não deixa de ser uma dívida com você mesmo lá no futuro, né? Então fica mais fácil de você, assim, de uma maneira forçada, ali juntar um dinheiro para você mesmo, tá? E aí algumas vantagens de você investir na previdência privada, né? E não em investimentos à parte, né? Muitas pessoas devem estar pensando assim, mas qual que é a diferença de eu investir numa previdência ou começar a investir num fundo direto ou em outro tipo de ativos, né? Algumas vantagens, tá? A previdência privada, você vai ter um beneficiário ali, que caso ocorra nesse meio tempo, né, de você vir a faltar, o que infelizmente pode acontecer, esse recurso ele não vai entrar no inventário, né? Se, por exemplo, muitas pessoas fazem isso até para fazer uma proteção aí do patrimônio em relação à sucessão, né? Então, se você chegar lá na frente com 50, 60 anos, ainda tiver a previdência e você acabar falecendo, os seus familiares, né, quem for o seu beneficiário, vai receber o dinheiro sem passar por inventário. Então, vai de forma direta, assim, muito rápido, já vai para os seus beneficiários ou para o seu filho, quem você deixou. Então, já é uma baita de uma vantagem, né? Que a gente for pegar inventários aí, existem, né, tem casos que demoram aí 3, 4 anos para o dinheiro ir disponível para os familiares, né? E a previdência não entra no inventário, então só você ir pedir, questão de semanas o dinheiro já vai estar na conta ali da pessoa, tá? Então isso é uma baita de uma vantagem, né? E outros investimentos não, outros investimentos vai tudo entrar em inventário, imóveis entra em inventário, carros, né? De forma no geral no patrimônio, tá? Uma segunda vantagem, os fundos de investimento de previdência, eles não contam com algo que acaba prejudicando de fundos normais, que é o Come Cotas. O que é o Come Cotas, né? Ele é uma antecipação do imposto de renda, né? Como tudo aqui no Brasil a gente paga imposto, né? Nos fundos de investimentos não seria diferente. Então, 2 vezes por ano, né? Em maio e novembro, o governo vai ver os seus investimentos, né, em fundos e ele faz uma antecipação do imposto. Mesmo que se você for resgatar só daqui 3, 4 anos, eles não interessam, eles vão recolher uma parte do seu capital de fundos ali. Na Previdência, o governo não faz isso, então ele não vai tirando um pedaço enquanto você estiver lá. Então também já é uma baita diferença, porque seu dinheiro não vai sofrer ajuste, né, essa redução ao longo do tempo. Então você não vai ter essa redução esporádica 2 vezes no mês. Então isso também já é uma baita de uma vantagem em relação a outros investimentos, tá? Uma terceira vantagem, e aí que é uma das que fazem mais diferença ao longo prazo, né? Que é o investimento na Previdência, ele é o ativo que menos vai incidir imposto de renda de todas as categorias de investimento, tá? Normalmente renda fixa, fundos de investimentos, eles têm uma tabela regressiva de imposto de renda, né? Se você ficar um máximo, que é ali mais ou menos 2 anos, se eu não me engano, ele vai chegar a 15% de imposto de renda,
né? Então, se você sacar ali depois de 2 anos, uma renda fixa, vai ser descontado 15% do que rendeu. Na Previdência, se você ficar ali acima de 10 anos, o imposto de renda ele chega a 10%, que é o mínimo, tá? Nenhum outro ativo do mercado financeiro vai te cobrar um imposto tão pequeno assim, tá? É claro que existem investimentos que são isentos de imposto de renda, né? LCI, LCA, CRI, CRA, só que são outros tipos de ativos, né? Eles não vão fazer você aposentar, eles não têm essa isenção de entrar no inventário, então tem toda essa burocracia e eles não pagam tão bem assim também no fundo de investimento. Então tem essa diferença, né, de você pagar aí menor alíquota de imposto de renda na Previdência, tá? Então assim, são são grandes vantagens de você investir numa previdência privada do que você investir em outros lugares, tá? O ideal mesmo é você ter uma carteira diversificada se você puder. Se você conseguir só investir 100, 150 reais por mês, cara, faz uma previdência que para longo prazo é o melhor investimento, né, e contando com a aposentadoria, tá? E aí você vai escolher também, você pode escolher, se você chegar lá no final, eu quero aposentar com 50 anos, recebendo R$2.000. Só que eles vão escolher, você vai querer aposentar com 50 anos recebendo R$2.000, tá? Durante um período certo, que você pode escolher ali, vou receber R$2.000 durante 5 anos. Aí eles vão fazer as contas, né? Se você vai receber isso mesmo. Agora, se você quiser receber por 10 anos, aí o valor do seu salário, né, da sua aposentadoria, ele diminui, porque você vai receber por mais tempo. Ou você também pode escolher se você quer receber uma aposentadoria por resto da vida. E aí vai ser um valor bem menor também, porque você pode viver até 100 anos e aí a seguradora que você fez a previdência vai ter que te pagar até os 100 anos, tá? Agora, se você fizer por prazo certo, o seu valor aumenta, porque vai ser um período bem menor. Se você escolher realmente aposentar, o dinheiro que acumulou, então, por exemplo, você está investindo lá durante 50 anos e juntou R$2.000.000. Esses R$2.000.000, se você escolher aposentar, já era. Você vai entregar esses R$2.000.000 para a seguradora e se você morrer com 1 ano né, recebendo benefício, acabou. Sua família meio que perdeu o dinheiro, mas você recebeu durante 1 ano. Então é um risco. Agora, se você também viver, né, aposentar com 50, dá os R$2.000.000 lá para o segurador. Só que se você viver mais 100 anos, viver até 100 anos, mais 50 anos, a seguradora ela vai tomar um prejuízo, porque ela vai ter que te pagar durante 50 anos o valor certo, né? O que normalmente é sugerido e que faz mais sentido dependendo, é você chegar num certo patamar, né, daqui uns 50, 60 anos, ter o seu volume financeiro lá, é você retirar esse valor, né? Não deixar na seguradora, não pegar o benefício de aposentar, né? Que muitas pessoas fazem justamente deixar esse valor, né, até perto da sua aposentadoria ali, e você retirar o dinheiro, que aí você pode fazer outras aplicações, investir em outras coisas, que também vai funcionar do mesmo jeito. E aí é o que vai incidir o imposto de renda, né? E aí, se você pegou o PGBL, né, no final desse período, vai ser tributado no valor total. Se você pegar o VGBL, você vai ser cobrado o imposto de renda só do que rendeu, tá? Então, mas assim, pegando uma visão mais geral, tá? Não vale a pena você pegar um imposto de renda, uma previdência por menos de 10 anos, tá? Uma previdência ali com a tabela regressiva, tá? Que aí essa tabela de quanto mais tempo você ficar, menor vai ser sua alíquota de imposto de renda. Por quê? Porque por mais que ela te dá um imposto de renda mais barato ao longo do tempo, no começo era a pior maneira que tem, porque ela começa com 35% de imposto de renda. Então, ali nos primeiros 2 anos, né, de 2 em 2 anos, a tabela diminui 5%. Né? Então, você começa com 35%, depois de 2 anos vai para 30%, mais 2 anos vai para 25%, mais 2, 20%, mais 2, 15%, mais 2, 10%. Tá? Então, a cada 2 anos vai diminuindo ali 5% do imposto de renda. Então, quer dizer que se você ficar menos tempo, você vai ter um imposto de renda muito grande, né? Vai ser muito alto aí
essa alíquota. Então, não vale a pena você fazer uma previdência a curto prazo, tá? Vale muito mais a pena se você for no longo prazo, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Então, beleza. Perguntar aí, ficou alguma dúvida, né? Gerou algumas... Vou deixar agora o espaço para perguntas, né? Para quem ficou com dúvida, se ficou muito com alguma confusão na informação, né? Agora é a hora de vocês perguntarem, tá, galera? Agora são perguntas mais, né? Deve ter gerado algumas dúvidas para vocês aí, beleza? É claro que assim, é muito detalhe. Essa aula aqui não é para vocês se tornarem especialistas em previdência, é mais para vocês saberem mesmo que existe uma forma de vocês não precisarem do governo para se aposentar, né? É uma forma de vocês mesmos se comprometerem com o próprio futuro para daqui a, sei lá, 30, 40 anos vocês conseguirem se aposentar, tá? E até vou fazer uma simulação. O bom é que vocês podem pedir simulação de previdência aí na internet. Tem corretores que disponibilizam isso ao público mesmo, tá? Então fica até mais fácil para vocês entenderem um pouco aí, beleza? Mas se ficou alguma dúvida, vocês têm alguma pergunta? Eu vou fazer uma simulação aqui agora, só para vocês entenderem. Ó, vou fazer uma simulação aqui na Zurich, tá? Eu coloquei só para vocês entenderem, tá? Que no Instagram fica mais difícil, né? Não vai dar para vocês conseguirem ver aqui não. Vai ficar bem, tá bem ao contrário, fica ruim. Mas eu vou explicar para vocês aqui, tá? Eu coloquei um período de 45 anos de contribuição. Então, quem começa a contribuir com 20, se aposentando com 65, tá? Que é a maioria da população, se fosse comparar com a Previdência Social, tá? Então, em 45 anos, aplicando R$100 todo mês, tá? Eu acredito, sim, que nem todo mundo tem cifras altas, né, para investir todo mês, então tipo, R$1.000, R$2.000. Então, com R$100, investindo aí durante 45 anos, com uma rentabilidade líquida em mais ou menos de 8% ao ano, tá? O que é bem, assim, é bem tranquilo de conseguir numa corretora, tá? Se você for tentar no banco aí, cara, eu já peguei previdências que rendem 1,5% ao ano, 1,5% ao ano, o que é ridículo. Então, não entre em previdência de banco, assim, sinceramente, vá em corretores de valores, procurem eles que eles vão conseguir te dar uma rentabilidade não garantida, mas vai conseguir te dar uma rentabilidade melhor, tá? Então, em 45 anos, R$100 por mês com a rentabilidade de 8%, vocês vão ter uma reserva projetada de 486.860. E aí, eu coloquei aqui também uma renda vitalícia, tá? Então, pro resto da vida, se eu aposentar com 65 anos e vem mais 35 até 100 anos, durante esses 35 anos eu vou ter uma renda projetada, é claro que isso é perto, tá? De R$ 1.982,88. O que é muito, assim, se você contribuir para a Previdência Social, né, que eles pegam ali um valor maior, você vai aposentar com um salário mínimo, né? E ali vai te dar uma renda de quase R$2.000, tá? Claro, se você fizer uma simulação, só para vocês verem a diferença, né? Isso é uma renda vitalícia, então pro resto da vida, enquanto eu estiver vivo, eles vão me pagar esse valor. Agora, se eu colocar uma renda temporária de 10 anos, olha para vocês verem a diferença de aposentadoria que dá. A reserva já vai, a renda já vai para R$ 4.352. Então, vou receber R$ 4.352 durante 10 anos. Tá? Então, dá uma diferença muito grande se você se aposentar para o resto da vida ou pegar ali para o prazo certo. Tá? E aí, igual eu falei para vocês, vocês podem pegar essa reserva projetada de quase R$500 mil e sacar, e não entrar nesse benefício, que também é um direito seu, que dá para fazer isso também, né? Deixa eu ver se alguém mandou uma pergunta aqui.
mandando aqui consigo usar a previdência privada para outros fins futuros? Então, a aposentadoria, né, a previdência privada, ela é voltada para realmente a aposentadoria, né, justamente ter uma renda ou vitalícia ou durante um prazo certo, mas igual eu falei, vocês podem chegar nesse período e retirar, né, o dinheiro não fica preso, né, vocês podem sacar quando vocês quiserem. Né? O que eu recomendo é não sacar antes de 10 anos por conta da alíquota que vai ser muito alta. Então, passou dos 10 anos, a alíquota já é menor de 10%, né, se for contratada a regressiva. Então, e aí vocês podem usar o dinheiro da maneira que vocês quiserem. Né? Não necessariamente precisa de se aposentar. Né? O que muitas pessoas fazem, e o que é recomendado até, é bom, é fazer uma previdência para quem, né, para o filho, né? O filho acabou de nascer, você já consegue fazer uma previdência para ele, né? E o que muitas pessoas fazem. Então, o filho ele acabou de nascer, tem 1, 2 anos, você faz a previdência para ele, quando ele tiver 18, 20 anos ali, ele já vai ter uma reserva, né, muito boa, né, para aposentadoria, ou se ele até quiser continuar com a previdência, né, até agora imagina, vamos fazer uma outra simulação aqui, um menino que né, com a idade de 2 anos, vai se aposentar com 50. E aí, você já contribui para o seu filho desde que ele tem 2 anos e ele vai continuar contribuindo com R$100 até ele ter 50 anos. Só para vocês terem uma noção aí de se você tiver essa vontade e essa disposição de juntar dinheiro, a reserva projetada aí já vai para 617 mil e a renda já vai para 1.539, tá? Deixa eu até olhar aqui, só para vocês entenderem. Nossa. Só para vocês verem a diferença que vai fazer ali. Tá, ó, a diferença vai para 1.992.370 e a renda projetada vai para 8.114. Então, quanto maior for esses aportes, né, quanto mais tempo vocês conseguirem juntar, a renda vai ser muito melhor, né, e a sua reserva projetada também vai ser muito maior, tá? E conforme eu falei, isso daqui é uma rentabilidade aproximada de 8%. É claro que pode, né, ter anos que rendem menos, anos que rendam mais, mas na média, se ficar 8%, vai ter mais ou menos essa reserva de quase 2 milhões projetado, né? Agora, se vocês quiserem arriscar um pouco mais, ter um fundo mais agressivo, cara, vocês vão ter uma renda muito maior, tá? Aqui eu não consigo simular algo acima de 8%, mas, por exemplo, tem fundos de previdência que estão rendendo aí quase 70% no ano. É claro que, né, em quedas também cai muito, mas se você tiver um fundo aí que pague ter de renda mais ou menos 20% ao ano, imagina uma reserva projetada, né? Se com 8 você acumula 2 milhões, se com 15 você vai acumular aí mais do que o dobro, né? Porque os juros são compostos, então você vai ter uma reserva de 5 milhões. Então isso faz uma diferença enorme, tá? Então, resumindo tudo aí, previdência privada, né? PGBL é para quem declara o imposto de renda completo, que você pode deduzir até 12% da sua renda tributável, né? E aí diminuir o que você paga de imposto de renda. Se você não contribui, não declara um imposto de renda completo, você vai para o VGBL, né? E no VGBL ali você vai ter opções de tabela regressiva ou progressiva, né? E no meu caso, e até o que eu recomendo para quem tem essa visão de longo prazo, é fazer a tabela regressiva, que ela vai te dar o menor alíquota de imposto de renda lá no final, tá? E normalmente também uma das vantagens é você poder escolher 2 fundos diferentes, tá? Então você durante 5 anos você contribui para um fundo X e depois você pode migrar para outro fundo Y, tá? Então você consegue ir mudando de fundos, tá? Você não necessariamente precisa de ficar com um fundo de previdência para o resto da vida, você pode mudar, tá? Então você vai ter esse benefício. E aí lá na frente você pode escolher se você quer receber sua renda de forma de vitalícia e de forma de prazo certo, né? E 5, 10, 15, 20 anos também. Aí vai variar esse valor que você vai receber, tá? Ou também você pode não receber esse seu benefício e retirar o dinheiro, tá? Então você vai
poder fazer investimentos de outra maneira ou gastar o dinheiro também, né? O dinheiro é seu e aí você faz o que você achar que é mais sensato, né? As vantagens que tem a da previdência privada é que você escolhe o tanto que você quer contribuir, você pode colocar, né, com débito em conta, então você pode facilitar essa forma de investir sem ficar sofrendo, de ter que ficar mandando dinheiro, né? Você consegue, não entra em inventário, então né, se ocorra algo com você, o seu familiar ou quem você colocou de beneficiário vai receber o dinheiro de forma assim, rápida e sem burocracia, né? E não tem come cotas nos fundos que normalmente tem, então o governo não vai pegar o seu dinheiro antes da hora, antes de você resgatar ele. Beleza? Galera, assim, em relação à previdência é isso, tá? O que eu tinha de passar, assim, é bem simples, conforme eu falei, não é o meu intuito de deixar vocês especialistas em previdência, é mais passar esse conhecimento de que vocês conseguem sim se aposentar sem se preocupar com que governo que vai ser, né, se vocês vão receber ou não o benefício, né, porque também é muito fácil vocês chegarem, né, na idade de aposentadoria, terem um direito, mas não tem o que receber, né? O governo pode estar aí basicamente quebrado. Então, não depender do governo é sempre a melhor alternativa, tá? Eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida, se não, eu vou encerrar essa live aqui, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade. Eu fico aqui o tempo que precisar para responder perguntas, mas se não tiver, eu encerro a live aqui. Agradecer a todo mundo que participou, né, na live. Eu sei que é 9 horas da noite, quase 10 horas, né? Não é fácil depois de um dia de trabalho, mas eu acho que vale a pena a gente ter esse conhecimento aí de se aposentar, né? De se preocupar com o futuro, sem, né, que está nas nossas mãos. Às vezes a gente acha que não é possível, né, num país que não tem muita educação financeira, de que juntar dinheiro, de que se aposentar é só pelo governo, de se aposentar é só com salário mínimo, e não é, tá? A gente consegue sim trabalhar de forma melhor o nosso dinheiro, né? Mas precisa de conhecimento e precisa de informação. O meu papel é justamente passar as informações para vocês, tá? Se não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, galera, muito obrigado, tá? Mais uma vez por vocês terem ficado aqui, né, na live até agora. E Deus abençoe vocês, né? Um ótimo fim de semana agora, né, que amanhã é sexta-feira. E eu estou à disposição, né? Se tiver também alguma dúvida posteriormente que vocês tiverem, pode me mandar no direct, né? Alguns aí de vocês também tem meu WhatsApp, pode ficar à vontade por me perguntar. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.